I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Meu nome é Catarine e eu estou aqui para falar um pouco sobre a técnica de classificação de imagens. Então, primeiramente, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se eu gravasse todo esse meu vídeo nesse ambiente, seria a mesma coisa para vocês assistir neste ambiente? Então, eu dei o exemplo desse vídeo, mas a gente pode pensar nisso a partir de fotografias ou de imagens, que é o que essa técnica vem a contribuir. Então, ela traz características objetivas dos espaços. Essas características são características que são reconhecidas por todos. E também traz as impressões subjetivas, afetivas e estéticas. A classificação de imagens é uma das formas mais simples de apreensão do real. Na psicologia ambiental, essa técnica é muito utilizada para análise do processo perceptivo visual dos ambientes. Então, como foi dito anteriormente, ela traz à tona tanto as características objetivas dos espaços, quanto as impressões subjetivas, afetivas e estéticas do participante que está observando a imagem. Então, basicamente, essa técnica ela substitui determinados elementos por classes das imagens. Então, vai facilitar a reflexão na medida em que o número de classes é menor que o número de elementos classificados. No procedimento de separação das fotos, o participante separa a foto de acordo com os critérios. Esses critérios eles podem ser designados pelo pesquisador ou de livre escolha. Quando é estabelecido pelo pesquisador, de certa forma há uma imposição para a resposta do participante, né? E a avaliação das imagens pode levar às mesmas distorções, como no caso dos questionários fechados. Já no caso da livre escolha, ela vai possibilitar uma maior expressão da subjetividade desse participante. No procedimento de apresentação e agrupamento das imagens, o participante vai agrupar as fotografias de acordo com a semelhança entre elas. Então, vai ter como base os critérios que vão ser estabelecidos pelo pesquisador ou os critérios próprios, quando são estabelecidos por livre escolha. A apresentação ela pode se dar tanto por meio digital quanto pelo meio impresso. Então, no caso do meio digital, ela pode ser coletiva ou individual. No caso da apresentação digital individual, foi construído um programa especial em que as fotos são apresentadas em uma fila na parte inferior da tela e os participantes podem arrastar as fotos dessa fila para a coluna que divide a tela do computador. Então, nessa foto que vocês estão vendo agora, o programa é basicamente nesse estilo. Embaixo tem uma fila de fotos, onde o participante pode selecionar e jogar para outra parte da tela, onde irá ser feita a classificação. Então, imaginem que nessa tela estaria sido dividida, entre um lado e um outro, no qual o participante escolheria da fileira inferior e jogaria para a parte superior as imagens que foram já classificadas. No caso da aplicação coletiva, as fotos podem ser apresentadas através do programa PowerPoint. Nesse caso, os participantes vão receber uma folha e vão agrupar as fotos apresentadas através dos números que estão expostos em cada foto do programa. Então, no caso, vocês podem perceber que nessa imagem, na lateral esquerda, há uma fileira de 4 fotos, sendo que a numeração se encontra na parte superior esquerda de cada uma dessas fotos em miniaturas. Então, quando é selecionada uma das fotos, ela aparece, como vocês podem perceber, na maior parte da tela, de forma ampliada. Ao final do procedimento de apresentação e agrupamento das imagens, solicita-se que o participante nomeie ou explique os critérios que foram utilizados. Dessa forma, é possível constituir os dados que podem ser interpretados através de uma análise de discurso ou uma análise estatística.
Também é importante considerar as variáveis desse processo, né? Por exemplo, utilizar um conjunto diferente de imagens, como as cores, se essa alteração vai mudar a percepção do participante sobre essas imagens, ou no caso contrário, permanecer com o mesmo conjunto de imagens, porém em grupos de participantes diferentes, ou repassar as instruções diferentes, critérios de classificação. Então, aqui temos alguns exemplos de estudos que utilizaram da técnica de classificação de imagens. Então, podemos citar primeiramente o das praças alsacianas, de Cavalcante, 1985, uma pesquisa que ela desenvolveu sobre as praças alsacianas como parte de um estudo psicológico sobre a percepção do espaço urbano pelos habitantes das cidades de médio porte da Alsácia, uma região da França, fronteira com a Alemanha. O objetivo desse estudo foi de levantar as características das praças alsacianas e os traços indicativos do que é típico da região da Alsácia. Então, foram registradas fotografias em 14 cidades dessa região, obtendo um total de 144 imagens. Porém, foi feito um refinamento, de pesquisa e obteve-se, por fim, 50 fotos, as quais foram feitas a técnica de classificação de imagem. Assim, foram abordadas 20 pessoas com o total dessas 50 fotografias e os critérios foram deixados a cargo dos próprios sujeitos. Então, nessa pesquisa, obteve-se como resultado 21 classes desses 50 total de imagens que foram selecionadas para que fosse feita a classificação. Então, o segundo estudo se trata da sala de espera de consultórios odontológicos. Esse estudo foi realizado por Gomes, 2003, e teve o objetivo de avaliar a intensidade das opiniões e atitudes das pessoas em relação às salas de espera de consultórios odontológicos, bem como aferir se o medo de dentista influenciava suas avaliações. Então, para isso foi feito a pesquisa com 152 pessoas, e essas 152 pessoas foram subdivididas em 2 grupos, sendo que um dos grupos tinha a informação que as salas de espera se tratava de uma sala de espera de consultório odontológico, e o outro grupo não tinha essa determinada informação. Então, como resultado, foi possível constatar que o fato de saber ou não que as imagens representavam uma sala de espera de dentista não teve uma contribuição significativa para o processo avaliativo desses participantes. Então, de certa forma, também pode-se concluir que o grupo que não tinha a informação inicial, no decorrer do processo de classificação de imagens, percebeu que se tratavam de sala de espera de dentistas. O último exemplo de estudo se trata dos restaurantes temáticos. Esse estudo teve como objetivo verificar como os indivíduos classificam, através de fotografias, os ambientes de restaurantes temáticos e investigar as razões dessas classificações. Então, para isso, foram selecionadas 16 pessoas e utilizadas 31 fotografias de restaurantes temáticos, onde foram classificadas em 11 categorias diferentes. A apresentação das fotos foi individual e utilizou-se de um programa que foi desenvolvido exclusivamente para pesquisa. Para atingir o objetivo de investigar as razões dessas classificações, foi solicitado aos participantes que agrupassem as fotos como achassem melhor, segundo seus próprios critérios. Por fim, constatou-se que as imagens não foram classificadas segundo as categorias atribuídas aos estímulos iniciais, mas sim pelos seus aspectos estéticos e subjetivos, tais como simplicidade, agitação e bem-estar que pareciam proporcionar aos participantes. Além disso, os elementos que levaram os sujeitos a agruparem as fotografias foram, em maior número, o aspecto lúdico, as cores fortes e outros elementos da decoração do ambiente. Então, essa foi a referência utilizada para o desenvolvimento desse trabalho,
Métodos de pesquisa nos estudos Pessoa-Ambiente, de Pinheiro e Guinter, 2008. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Tenham um bom dia.